Dias atrás, eu publiquei um vídeo noticiando uma importante decisão do STF que ia mudar tudo sobre o autismo no Brasil. O vídeo você pode verificar em algum lugar aqui da tela e assistir, inclusive, para você ver, fazer uma digressão desta celeuma que são o julgamento das ADIs, Ações Diretas de Inconstitucionalidade, 7779 e 7790, que tratam exatamente da isenção de imposto para carro PCD para pessoas com transtorno do espectro do autismo de nível 1 de suporte. Finalmente, nesta semana, o STF, depois de vários adiamentos, decidiu a questão. Não me diga que você não sabe o que aconteceu. Se você não sabe, aguenta aí que eu já te conto. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Pois bem, essas duas ADIs, a 7779 e 7790, discutiam o mesmo tema e, portanto, foram reunidas para julgamento conjunto. Cada uma dessas ADIs tiveram a provocação de uma instituição de defesa de direito das pessoas com deficiência. Foram duas instituições que ajuizaram essas ações. Uma é a ANA PCD e a outra não me ocorre mais nesse momento qual é o nome dela, mas, enfim, elas foram julgadas no início desta semana e eu quero dizer para você o que é que isso significa para os autistas de nível de suporte 1 e vou explicar por que vai mudar muita coisa na compreensão dos direitos dos autistas de nível de suporte 1 a partir desta decisão. Por isso, eu decidi fazer uma série de 6 vídeos tratando este primeiro da decisão em si, que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, e nos outros vídeos eu vou dizer como é que esta decisão que foi dada nesse caso vai repercutir em vários outros casos. Então vamos lá começar por noticiar o resultado deste julgamento. Um julgamento quase unânime, um julgamento que teve 9 votos a favor e apenas 1 contra. E este julgamento tratava do seguinte, para você que não sabe. Você sabe que existe uma isenção fiscal, isenção de IPI e ICMS para pessoas com deficiência, para a compra de veículos automotores novos. Eu não vou discutir muito aqui as regras, porque tem limite de valor, passou desse valor, aí já paga o tributo completo, mas o fato é que existe uma isenção bem substancial, né, um desconto especial para a compra de carro por pessoas com deficiência. Carros com ou sem adaptação, porque dependendo da deficiência não é necessário, como no caso do autismo, de fazer uma adaptação no veículo. Esta isenção, ela estava valendo, inclusive para os autistas de nível de suporte 1, até antes da reforma tributária. Chegou a reforma tributária com uma emenda constitucional e determinou a criação de uma lei complementar que ia tratar dessa questão da isenção de tributos para carro e também outros assuntos. É a Lei Complementar 214. E aí, a Lei Complementar 214, quando chega na hora de falar sobre a isenção de imposto para a compra de carro por pessoas com deficiência, ela manteve o direito a esta isenção, né, zerar a alíquota deste tributo para os autistas, mas somente os autistas severos ou profundos, grave ou profundo. Aí o pessoal começou a entender. Então só vai ter direito o nível de suporte 2 e 3, por exemplo, né, tem que ter uma condição de gravidade do autismo para que o autista pudesse exercer esse direito. E aí todo mundo estranhou, nós aqui no escritório estranhamos, né? Falei assim, não, você vai fazer distinção entre autistas e autistas? Como é que vai ser isso? Só o autista grave, gravíssimo, é que vai ter direito a essa isenção e os outros autistas? Eles não são pessoa com deficiência? A lei diz que é. A lei 12.764 de 2012, a lei Berenice Piana, ela diz que o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E a lei do autista, ela não faz distinção entre autismo de nível 1, nível 2 ou nível 3. É todo mundo. Então, era natural de fazer esse questionamento. Então, pode fazer essa distinção?
ou não pode? Quando você faz essa pergunta ao STF, você está perguntando ao STF se a Constituição autoriza esse tipo de discriminação entre autistas e autistas. Então, foi com essa finalidade que foram ajuizadas as ações diretas de inconstitucionalidade 7779 e 7790, discutindo exatamente a mesma coisa, que é este artigo da Lei Complementar 214, que retirou o autista de nível de suporte 1 da jogada. Falei, o autista agora não tem, se for nível de suporte 1, não tem direito a esta isenção de tributo para a compra de carro PCD. O relator deste caso foi o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, e aí você vê que tem uma dimensão política, antes mesmo de discutir a questão da constitucionalidade de retirar o autista de nível de suporte 1 desse benefício, que é a isenção do tributo para a compra de carro, né, para a pessoa com deficiência, ele avaliou o impacto financeiro, né, o impacto econômico-financeiro desta isenção para o fisco, né, para a Fazenda Nacional e até para as empresas que vendem veículos. Aí ele fez um cálculo e disse, olha, se todos os autistas do Brasil pedirem esse desconto, ainda assim vai ser viável, não vai causar um grande impacto. Então veja sempre que toda decisão não leva em conta só o direito da pessoa. As decisões judiciais, principalmente as de controle concentrado de constitucionalidade, que vão afetar o país inteiro, elas sempre passam por um juízo de viabilidade logística, econômica, né, operacional. Então não é de se estranhar que o Alexandre de Moraes tenha feito esta conta antes de decidir. No final, os ministros concluíram que é inconstitucional fazer distinção entre autistas e autistas. Ainda não foi publicado o acórdão. O acórdão é o texto da decisão que a gente assistiu às discussões, né, pela TV Justiça. Né? Nós assistimos pelo YouTube também, pelas redes sociais, assistimos reels, vários trechos das decisões, o discurso e os argumentos de cada ministro. Nós entendemos por que eles julgaram procedentes as ações e quais foram os motivos jurídicos pelos quais eles entenderam que é inconstitucional essa mudança. Só que isso ainda não está no papel. Quando tiver no papel, aí vai dar para a gente travar outras discussões, porque na redação do acórdão oficial vão estar ali uma série de comandos, talvez até o dimensionamento dos efeitos dessa decisão. E o que acontece com o cara que pediu essa isenção e era autista de nível de suporte 1 e não conseguiu? E por causa disso ele teve que comprar um carro sem a isenção do imposto. Será que ele vai ter direito a rediscutir essa questão? Ou seja, ajuizar um processo? Porque se o STF disse que era inconstitucional, essa declaração de inconstitucionalidade ela tem efeito ex tunc. Essa palavra é complicada, mas o significado é muito simples. Significa que o efeito retroage. Tudo que é inconstitucional, quando o STF declara uma lei inconstitucional, significa que ela é nula. Ela nunca deveria ter produzido efeitos no mundo jurídico. Então pode ser que o STF ou declare, né, que para todo mundo vai ter a possibilidade dessa discussão, ele pode modular os efeitos, ele dizer como é que vai ficar a situação de quem pediu antes e não conseguiu, né? E aí nós poderemos gravar um outro vídeo fazendo a discussão sobre o texto do acórdão. Mas para este momento, a notícia já é excelente. Os autistas de nível de suporte 1 têm direito à isenção, ou seja, à alíquota zerada no imposto para a compra de carro PCD, o famoso carro que é adquirido por pessoas com deficiência. Esta decisão foi dada nesse contexto da compra do carro, da Lei Complementar 214, enfim. A questão discutida aqui foi no contexto da compra do veículo com isenção por pessoas com deficiência, especialmente o autista de nível de suporte 1, que é considerada uma deficiência leve. Quando o nível de suporte do autista é 1, quando você vai converter para as classificações legais de deficiência, leve, moderada e grave, tem-se que o autismo de nível de suporte 1 é deficiência leve. Então, está decidido que não pode fazer essa distinção. Só que isto vai afetar outras coisas, porque embora a decisão tenha se dado num contexto de
que tratava de imposto para compra de carro, ela balizou um conceito importante, uma limitação no campo da compreensão e da interpretação jurídica. O STF disse que não é constitucional você fazer distinção entre autistas de nível de suporte 1, 2 e 3. Isso está, inclusive, no discurso da maioria dos ministros. A lei não prevê isso, que você faça distinção entre esses autistas. Então, é inconstitucional. O legislador infraconstitucional, ele não pode criar uma distinção que a Constituição não autoriza. E então, depois de publicado este acórdão, esse conceito ele vai se irradiar pelo ordenamento jurídico, não só o ordenamento jurídico federal, as leis federais, mas também por todas as leis. Esse comando, essa conclusão a que chegou o STF, torna-se vinculante para todos os entes da federação. Então vai afetar leis municipais, decretos, resoluções, decisões administrativas, leis estaduais. E aí eu quero te convidar a assistir nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, os vídeos subsequentes, onde eu vou falar dos efeitos dessa decisão em outras legislações, em outros contextos, em que também podem haver, em outras leis estaduais ou municipais, distinção entre autistas de nível 1, 2 e 3 de suporte. Vem comigo então? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.